Salve, gente boa, tudo bem? Que bom aqui ter você comigo. Que bom que você tenha me incluído aí no seu dia, tenha incluído esses vídeos. Tenho certeza que Deus tem bênçãos maiores ainda para a tua vida. Afinal de contas, Jesus é que fala, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, se você está priorizando o reino, se você está priorizando a palavra, então parabéns que você está conseguindo ser obediente. E o nosso objetivo aqui é conseguir ajudar as pessoas nessa obediência, nessa caminhada e no entendimento da palavra, que também eu sei que não é fácil, eu sei que é muito complicado, às vezes ficar lendo livro, fazendo pesquisa, não é uma atividade muito fácil. Então o nosso objetivo é conseguir te ajudar e de uma forma bem simples e bem rápida trazer para você e para aqueles que você compartilhar, né, e levar essa palavra, conseguir trazer uma palavra de uma forma entendível e que você consiga compreender, absorver e levar isso para a tua vida. Se você não está inscrito, querido, clica aí, inscreva-se no canal, aí nem perde muito tempo enquanto o vídeo está andando, é muito rápido, você já se inscreve, já clica no sininho e não deixe de compartilhar esse vídeo e tá abençoando pessoas, querido. Faça o bem e vamos espalhar a palavra de Deus pela terra. Conto contigo, vamos lá, o texto desse vídeo está em Efésios capítulo 4, e o versículo é o versículo 3. Então Paulo diz assim, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí, mais uma vez aqui, a gente precisa frisar e ter em mente, a gente precisa, todo o raciocínio aqui do que a gente vai falar sobre o versículo 3, gira em torno do que Paulo está falando no versículo 1, que é de andeis. Né? Aquele andeis, ou seja, faça isso no seu dia a dia, faça isso na sua vida, seja assim, não apenas cumpra tarefas ou rituais, mas que isso seja você seja isso esteja tão dentro de você, tão presente no seu dia a dia, quanto tomar um café, quanto almoçar, jantar, ir ao banheiro. Eu não vou falar tomar banho, que tem muita gente que o banho não está muito no dia a dia, né? Mas isso tem que estar, tá entendendo? Tem que ser tua necessidade básica. Você não pode conseguir fazer outra coisa sem antes fazer isso daqui, né? Tudo que você fizer, isso aqui tem que estar norteando a tua vida. Então a gente já falou de humildade, de mansidão, de longanimidade, do suportar uns aos outros. E Paulo vem falar agora, esse versículo 3, procurando guardar a unidade pelo vínculo da paz. Aqui tem três coisas muito importantes que Paulo está falando. Primeiro, a gente vai começar de trás para frente para entender melhor. Primeiro é que a unidade do Espírito, ela consegue ser guardada e a gente só consegue levar essa unidade adiante quando a paz é que é o vínculo. Ou seja, a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, volto a repetir, que não são pedras, são seres humanos, são pessoas. Então, quando a gente fala igreja, a gente está falando de pessoas, querido. Entenda muito bem isso, que em toda a Bíblia, a palavra igreja não se refere a prédios, não se refere a pedra, cimento, se refere a pessoas. As pedras ali são as pessoas que vão se juntando e formam o corpo de Cristo. Então, esse corpo de Cristo, ele precisa estar unido, né? A palavra para vínculos aqui é sisdesmos, que significa laço, né? Ou seja, o que me une a você é o laço da paz, é a paz. Então, antes no mundo, a gente tinha os laços do maligno, de pornografia, de lascívia, sabe? De vontade de roubar, de ganância, de poder, essas coisas é que uniam as pessoas. Então algumas pessoas fazem laço simplesmente pela ganância, pelo poder. Às vezes alguns até passam a vida inteira falando mal um do outro, mas de repente, para se unir por um projeto de poder, eles fazem laços e eles conseguem se unir. As pessoas não entendem, mas como que aquela pessoa se une? Não, eles estão unindo porque eles têm um propósito, que é a ganância, que é o poder, que é a lascívia, que é a pornografia, enfim. No mundo as pessoas se unem assim. Em Cristo, na igreja, o que vai unir as pessoas é a paz, querido. É a paz, é a vontade de trazer a paz do Senhor Jesus Cristo, é a vontade que a paz de Deus inunde cada coração, sabe? O que vai me unir a você é a paz. Então, em primeiro lugar, Deus elimina as barreiras, como a gente já falou aqui, Paulo já falou isso aos Efésios, Deus eliminou as barreiras e Paulo agora está tirando aquela visão um pouco só do sentido da igreja como organismo, mas no sentido da missão dessa
igreja, ou seja, o objetivo que cada um de nós precisa ter. E aí, a unidade do Espírito ela é feita pelo vínculo, por esses laços. O que nos une é o laço da paz. Em segundo lugar, Paulo está falando que o Espírito de Deus ele precisa ter unidade, ou seja, não são várias pessoas com objetivos diferentes, são várias pessoas com vidas diferentes, com histórias diferentes, com temperamentos diferentes, com capacidades diferentes, com dons diferentes, mas o objetivo tem que ser um só. O Espírito ele tem que caminhar em unidade. Você tem uma competição de remo, por exemplo, onde você tem ali no barco, você tem 8 remadores, 9, 12, 15 remadores, não importa. Cada um tem sua história, cada um vem de uma família. Tem gente que vem de família rica, tem gente que vem de família pobre, tem preto, tem branco, tem alto, tem baixo, não importa. Quando eles entrarem no barco, eles precisam remar na mesma direção. Ali no barco, eles têm que remar na mesma direção. E é isso que Paulo está falando aqui. Quando ele diz no versículo 1 que a gente tem que andar, é isso. Não importa os pensamentos que a gente tem de forma pessoal aqui, mas o barco qual é? O barco é a igreja. O barco é o corpo de Cristo, o barco é o propósito de Cristo, o barco é a palavra de Cristo. Então, quando a gente está dentro desse barco, querido, a gente tem que remar na mesma direção. Unidade é isso. Unidade não é a gente impor que a pessoa pense igual a nós, mas é a gente entender que nós estamos unidos pelo vínculo da paz e nós temos um objetivo em comum. Nós temos que remar na mesma direção. Nós não podemos atrapalhar o reino, nós não podemos fazer nada. As decisões que a gente toma individualmente não podem ir contra o reino, porque aí eu sou uma coisa quando eu estou junto com os irmãos e outra coisa quando eu estou fora. Então, quando eu estou junto com os irmãos, eu digo que eu estou ajudando, que eu estou remando, mas aí quando ninguém está olhando, eu remo no sentido contrário e eu atrapalho o barco, e eu faço o barco desviar do rumo, às vezes até o barco bater, ou se tiver uma competição, vai perder a competição porque uma pessoa está remando no sentido contrário. Então, quando a gente está falando de reino, a gente precisa caminhar. As nossas decisões, o nosso andar, o nosso dia a dia precisam ser de tomadas de decisões onde o reino de Deus vai ser estabelecido, onde o reino de Deus vai ser favorecido. Em primeiro lugar tem que estar o reino. Aí depois vem a minha vontade, depois vem o que eu quero, depois vem o que eu penso, depois vem os meus projetos, depois vem o que eu desejo. Mas em primeiro lugar tem que estar o reino. Se todos nós, como igreja, pensarmos assim, há unidade. Então a igreja, o Espírito de Deus está tendo unidade. E aí a gente termina Paulo falando no início, né, que tem que ter o vínculo, tem que ter a unidade, mas eu preciso procurar guardar. E aí está em concordância com o andeis, está em concordância com o que Jesus fala, procure em primeiro lugar o reino, está em concordância com tantos outros textos bíblicos, onde diz que Deus tem que ser a nossa prioridade. Então eu tenho que procurar guardar isso. O que significa isso, querido? Eu não posso deixar isso se perder, eu não posso deixar isso se esfriar. Eu não posso deixar de pensar nisso. Eu não posso deixar de trabalhar isso. Eu não posso deixar de me esforçar por isso. Eu não posso deixar de dedicar tempo para isso. Procure guardar. Esforce para guardar. Porque Deus quer que você guarde a unidade do Espírito. Deus quer que você se preocupe com o teu irmão. Deus quer que você esteja junto com o teu irmão. Deus quer que você reme na mesma direção. E Deus quer que o reino de Deus seja engrandecido através da nossa vida. Não apenas da minha e da tua, mas da vida da igreja. Então, procurando guardar, querido, você está sendo obediente, e que Deus te abençoe rica e abundantemente.